Fala meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. Nós gravamos o primeiro vídeo, que é a interpretação do Salmos 91. O caçador, então aquele que caçava pássaros era o passarinheiro, tá? E o laço era literalmente aí uma armadilha para pássaros. E o salmista diz, ele me livrará do laço do passarinheiro. O interessante é que essa é a parte 2, tá, meus amados? Essa é a parte de número 2. Se você não assistiu a parte 1, eu aconselho você a assistir a parte de número 1, que vai estar aparecendo aqui, à esquerda ou à direita. Você clica aí depois para você estar assistindo, ou ainda na descrição desse vídeo, né, vai estar lá também o link. Assista a parte de número 1, nós interpretamos os Salmos de número 91, e não deu tempo de concluir, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então nós fizemos essa parte de número 2 para nós darmos continuidade. E no final do vídeo vai ter uma mensagem especial para você, que com certeza ou teve já desde o primeiro vídeo um ponto de interrogação na sua mente, ou vai ter durante este vídeo aqui. Não saia deste vídeo, assista até o final, entenda a mensagem. E, como eu disse, o Salmo de número 91, ele é maravilhoso. O seu significado é estupendo demais. Você não pode ficar sem conhecer o significado, a real interpretação deste Salmo, o Salmo de número 91. Vamos para o vídeo. Verso 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Peste que anda na escuridão. Está falando de uma praga não perceptível. Uma doença, talvez, quem sabe, não sei. Bom, na verdade, este verso, se nós formos olhar ele com mais afinco, nós vamos perceber que o salmista aqui ele está utilizando de um paralelo. Na verdade, ele está utilizando de um contraste, porque ele está falando da mesma coisa, só que em situações diferentes. Ele está falando de algo que acontece à noite e de algo que acontece durante o dia. Mas por que o salmista está falando isso? O salmista está falando de algo que pode chegar às escuras, às espreitas, que você não percebe, não consegue ver, mas também de algo que chega ali botando medo e aparentemente ali demonstrando que de fato é algo ali que pode vir a te amedrontar, por exemplo. O salmista está falando de duas situações, não só daquilo que vem às escuras, mas como também daquilo que vem às claras. Como, por exemplo, ali, o que aconteceu com Davi, quando ele viu o gigante Golias, aquilo estava às claras. O povo de Israel todo amedrontado, o rei Saul amedrontado, todo mundo fugindo do gigante. Só Davi, que estava ali no esconderijo do Altíssimo, não teve medo do gigante. Então era algo aparente, era algo visível. O salmista está dizendo, se chegar alguma coisa contra você, que você não está vendo às escuras, não fique preocupado, não fique ansioso com essas coisas, pensando, não, e agora o que vai acontecer? Calma, tranquiliza, alivia seu coração. Através deste salmo, através deste verso, não precisa temer, que o que vem às escondidas, às escuras, o Senhor, ele enxerga. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é presciente. Então ele enxerga, ele sabe dos problemas e dificuldades que você acha que tem, que você sabe que você tem, ou que, quem sabe, vai surgir no amanhã. Fica tranquilo, porque o Senhor Deus é aquele que cuida de você. Das coisas que chegam às ocultas, o Senhor ele vai cuidar. E daquilo que chega aparente ali para botar medo, aquele gigante que vem ali com ferocidade contra a sua vida, o Senhor também cuida, o Senhor é aquele que te livra. O interessante é que a palavra mortandade aqui, que é só o meio-dia, a palavra mortandade, vem do hebraico keteb, que significa destruição. Então não está falando de algo simples, está falando de algo que vem para destruir. Verso de número 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tu não serás atingido. Vamos voltar no contexto de guerra? Imagina só, você como soldado, numa guerra, 1000 caindo ao teu lado sendo atingido pelo adversário, 10.000 caindo à tua direita sendo atingido pelo adversário. Eu falei aniversário? Não, adversário. Vamos voltar ao contexto de guerra. Imagina só, você numa guerra, 1000 caindo ao seu lado, sendo atingido pelo adversário, e 10.000 à sua direita, também sendo atingido pelo mesmo adversário, mas você ainda permanecendo de pé.
Isso é poderoso demais, amados. Por isso que eu disse, este salmo, Salmo de número 91, é um dos salmos mais poderosos que tem na Bíblia Sagrada. Isso é algo glorioso, isso é algo majestoso. Somente para aqueles que entendem, compreendem este salmo aqui, eles se deliciam das promessas de Deus, porque é algo surpreendente. E este verso aqui, né, ele é auto-interpretativo, né? Não carece de tantas interpretações. O que nós precisamos fazer diante deste versículo aqui é acreditar, confiar no Senhor. Verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que o salmista está dizendo aqui? Que se você estiver no esconderijo do Altíssimo, de lá, você vai ver a recompensa dos ímpios. Você vai ver a justiça de Deus contra aqueles que estão fora do esconderijo do Altíssimo. A palavra ímpio aqui vem do hebraico rasha, que significa perverso, criminoso, aquele que é culpado de um crime. Seria aquele que está fora da presença de Deus e pratica coisas contra Deus. E se você estiver no esconderijo do Altíssimo, você vai contemplar essas pessoas que são contra Deus, que praticam obras contra o Senhor, que está fora do esconderijo do Altíssimo, sendo punidas, sendo castigadas, passando por processos na vida que elas mesmas atraem para si. Muitas das vezes nem precisa Deus fazer algo, né? Porque essas pessoas mesmo acabam criando, né, cavando ali a sua própria cova. Mas a casa em que Deus intervém, ele faz justiça mesmo, porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. Mas, se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, isso não ocorre conosco. Nós contemplaremos isso na vida daqueles que estão fora, mas não conosco. É disso que o verso está falando. Verso de número 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Fala da presença de Deus como um lugar seguro. Meus amados, não existe outro lugar melhor do que a presença de Deus. É de fato um lugar seguro. Você quer estar bem abrigado? Você quer estar bem protegido? É na presença do Senhor. Verso de número 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Outro verso poderosíssimo. Se você ler Levítico capítulo 14, verso de número 33 em diante, você vai ver alguma coisa, algumas instruções ali dentro da lei sobre pragas que poderia chegar a uma casa, por exemplo. Ali está falando de qualquer tipo de praga, como um tipo de lepra que existia na época, que poderia ali se impregnar nas paredes da casa, enfim. Ali tem instruções, né? Instruções em que trazida ali para o povo, para que eles viessem averiguar aquela mancha, por exemplo, se a mancha estivesse em determinada forma ali na parede, deveria ser avaliado, deveria ser comunicado ali aos sacerdotes e tal, e então deveria ser raspado aquela parede, em determinadas situações aquela casa deveria ser derrubada, a pessoa nem poderia habitar ali. É a praga que poderia chegar àquela casa ali numa situação física. Só que este verso aqui, ele vai um pouco além de situações físicas, materiais. Ele está mais no âmbito espiritual. E quando fala de tenda, nós podemos nos lembrar do quê? De família. Porque lá no Antigo Testamento, que eu citei aqui Levítico, por exemplo, se tivesse uma praga ali na casa, a família não poderia estar na casa. Então toda a família era atingida por aquela praga se ela permanecesse naquela casa. Então ela tinha que sair daquela casa para que aquela praga não viesse estar também sobre as pessoas. Era uma maneira de manter ali a saúde do povo, né, das pessoas e tal. E trazendo isso para o âmbito espiritual, nós entendemos que a promessa do Senhor aqui é que não chegará praga, não chegará destruição à nossa família. Ou seja, o Senhor Deus é aquele que não só nos guarda, mas Ele também protegerá e trabalhará o que? Na nossa família. Ah, mas na minha família tem uma pessoa que não aceita Jesus, uma pessoa que não quer nada com Deus, uma pessoa totalmente perturbada, mas através da sua vida, essa pessoa também pode ser grandemente abençoada por Deus. Porque lembra-se de Abraão, por exemplo? Abraão, onde ele estava, todas as pessoas que estavam com ele também eram abençoadas. Você lembra quando Ló, ele escolheu ir para as campinas ali, as regiões de Sodoma e Gomorra, e Abraão decidiu ir para outro lugar? Todos aqueles que foram para outro lugar junto com Abraão foram abençoados, tá? Sodoma e Gomorra foi destruído ali com fogo e enxofre, né? Ló teve que sair fugido ali, nós conhecemos a história. Mas Abraão, onde é que ele estava? Ele estava num lugar protegido e ele estava abençoado.
todos os servos de Abraão que estavam ali com ele, toda a família de Abraão era também abençoada através de Abraão. A Bíblia nos diz que Abraão, ele é o pai da fé. Ela não diz que os servos de Abraão eram os servos da fé. Era Abraão que era o pai da fé, mas a bênção de Deus que estava sobre Abraão também surtia efeito na vida daqueles que estavam com Abraão. Então todos aqueles que habitavam com Abraão eram também abençoados, eram participantes da mesma bênção. Isso por quê? Porque a bênção de Deus, ela se estende, ela se propaga, e ela faz isso também na sua família. Então você permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque através da sua vida, a sua família também será grandemente abençoada. Se o Senhor não livrar alguém, permitir uma luta, um problema, uma dificuldade, isso é trabalhar de Deus. Não significa que Deus não está te abençoando, tá? Então a bênção de Deus que está sobre você vai estar sobre os teus também. Praga nenhuma chegará à tua tenda. É uma promessa bíblica. Verso 11 e verso 12. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. No livro de Mateus, no capítulo de número 4, versos 5 e 6, tem um texto ali, na verdade é um dos únicos textos na Bíblia que Satanás ele prega a palavra de Deus, né? Que ele cita a palavra do Senhor, né? Isso ocorre ali outras vezes na Bíblia Sagrada, mas é uma das únicas vezes. E ali Satanás está dialogando, conversando com Jesus, ele está tentando, né, a Jesus. O que está escrito lá? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Amados, eu não sei se vocês perceberam, mas Satanás ele está confirmando a promessa de Deus que já foi escrita lá no Salmo de número 91. É exatamente isso que ele está fazendo. E muitas pessoas não acreditam na Bíblia, não acreditam nas promessas de Deus. O próprio Satanás acredita na promessa de Deus. Tanto é que ele citou para Jesus como uma verdade, de fato é uma verdade. Tanto é que Jesus não refutou a Satanás, né? Ele veio ali contra Satanás ali com suas palavras, dizendo, né, que está escrito, não atentarás o Senhor seu Deus e tudo mais, mas o verso é verdadeiro, essa é uma promessa verdadeira. Satanás, ele afirmou isso. Olha só que interessante, né? Tem uma ironia. Satanás acredita na promessa de Deus e muitos de nós cristãos, muitas das vezes deixamos de acreditar, né? Principalmente durante alguma luta, um problema, uma dificuldade, a tendência é nós começarmos a duvidar, né, das promessas do Senhor. Mas não duvide, o Senhor Deus, ele é justo. O que ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que o Senhor prometeu, ele não se arrependeu, de fato ele vai cumprir. E este verso é uma prova disso. Por que eu juntei esses dois versos? Porque basicamente ele é um texto só. Ele está falando do quê? Da proteção de Deus. Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito, para que você não tropece em uma pedra. Ele vai te sustentar. Essa é uma promessa de Deus. É algo poderoso demais, amados. Eu sei que através dessa palavra pode estar surgindo alguns pontos de interrogações na sua mente. Eu te peço para você permanecer até o final deste vídeo, porque no final deste vídeo eu vou trazer aqui uma mensagem, algo que provavelmente vai tirar este ponto de interrogação que está na sua mente, na mente de muitas pessoas. Aguarda mais um pouquinho, até o final deste vídeo. Verso 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Este verso ele pode ser dividido em duas partes Este verso pode ser dividido em duas partes para nós entendermos ele melhor. A primeira parte, pisarás o leão e a cobra. Tá, essa é a primeira parte, vamos chamar de parte A do verso. E a parte B seria, calcarás o filho do leão e a serpente. Parece que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Bom, na parte A, quando o salmista ele diz, pisarás o leão, está falando do leão literalmente, o animal feroz como todos nós conhecemos. Até aí tranquilo. Aí ele diz, pisarás o leão e a cobra. A palavra cobra aqui, ela vem do hebraico tanim, que significa dragão ou ainda monstro. Então não está falando de uma cobra, simples cobra, mas está falando de um animal terrível, que mete medo ali com sua aparência e é destruidor. Então aqui a tradução seria dragão ou ainda monstro. Então você vai pisar
o leão e vai pisar o monstro, aquilo que causa destruição, aquilo que vem para amedrontar. Você vai pisar. É isso que o texto está dizendo. Mas vamos agora para parte B do verso. Calcarás o filho do leão e a serpente. O que é calcarás? Calcarás seria o mesmo que comprimir com o pé, ou ainda machar, vem do hebraico darak. Né? Na verdade, essa prática era utilizada, né? O darak era utilizado por um arqueiro, por exemplo. Ele pisava no arco ali para envergar o arco, para poder amarrar o arco. Este pisar no arco se chamava darak, comprimir com o pé. Ou pode significar ainda marchar. Então quando diz calcarás, está dizendo você vai comprimir com o pé ou você vai marchar por cima. Por cima de quem? Do filho do leão. Por que filho do leão? Note aqui um contraste também, né? Lá falou na parte A do leão, aqui está falando do filho do leão, ou seja, está falando da mesma fera, só que ali no seu auge de valentia. O filho do leão, ele tem mais vigor, ele é mais valente, ele tem mais agilidade. Então está falando ali no seu auge de força, de ferocidade. Você vai calcar, você vai pisar, você vai marchar sobre o filho do leão. E o texto ainda diz, e também sobre a serpente. A palavra serpente aqui está no hebraico petem, que significa uma cobra venenosa, né? É uma cobra venenosa, uma áspide, ali algo que tem veneno, né? Que pode matar. Não se preocupe com isso, você vai pisar sobre isso, porque o Senhor Deus é aquele que nos guarda, é aquele que está conosco. Por isso é importante nós estarmos na presença de Deus. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa a sua sombra, ele vai pisar sobre o leão, ele vai pisar sobre a cobra, ele vai pisar sobre o filho do leão, sobre a serpente venenosa, ou seja, nada nos fará dano, porque o Senhor tem compromisso em nos guardar, em nos dar do seu livramento, em nos posicionar em lugares seguros. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Verso 14. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui muda um pouquinho os Salmos, né? A maneira como ele está sendo apresentado. Porque nesses últimos versos, nesses 3 últimos versos que nós vamos ver aqui, o verso 14, o verso 15 e o verso de número 16, aqui é como o próprio Deus falando. O salmista ele escreveu como se o próprio Deus estivesse falando. Como nós acreditamos na inspiração divina, né, dos textos bíblicos, nós sabemos que de fato é Deus falando. Em todos os salmos, né, é Deus falando, mas aqui o salmista ele coloca de uma maneira diferente. E neste texto aqui, neste verso, o Senhor está falando de quem? Daquele que habita no seu esconderijo, lá do verso de número 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É desse que Deus está falando. Então Deus está falando, né? Então, portanto, como ele me amou, então eu vou colocar em um lugar alto, em retiro, um alto retiro. Este verso ele pode ser parafraseado com Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 19. O que diz lá? O Senhor Deus é a minha força, e farás os meus pés como os das servas, e me farás andar sobre as minhas alturas. O que Abacuque está fazendo aqui é usando como figura a cabra montesa, porque a cabra montesa ela habitava em lugares altos, em montanhas, em penhascos, em lugares que os animais, geralmente ali as feras, né, o lobo, o leão, né, ali os predadores, eles não iam, eles não subiam, eles não escalavam montanhas, eles não conseguiam fazer isso. Né, e as cabras montesas habitavam ali, em lugares altos, porque ele estava longe dos predadores. É disso que Abacuque está falando. E o quadro de Abacuque aqui é praticamente o mesmo quadro aqui do salmista. O quadro de Abacuque é um quadro de destruição. Não vamos entrar no texto de Abacuque, então a gente vai para um outro tema. Mas Abacuque recebeu ali a palavra de Deus, né, ele profetiza a respeito da destruição, né, do povo ali, através de Nabucodonosor, ali, através ali do exílio, ali, do cativeiro e tudo mais. Então o quadro ali era de destruição, era um quadro de guerra. O quadro do salmista, ou o salmista estava vivendo em um quadro de guerra, ou ele já vivenciou um quadro de guerra, por isso ele traz este salmo dessa maneira, nós já falamos sobre isso. Né? Então o quadro aqui é parecido, um quadro de destruição, um quadro de guerra. E quando o salmista ele escreve este trecho aqui, né, Deus falando, pô-lo em um alto retiro, está falando literalmente disso. Colocar em um lugar alto, como a cabra montesa, que estava em lugares altos e os predadores não podiam alcançar. Vamos trazer para o sentido espiritual. Então Deus vai te colocar em lugar alto, aonde o seu adversário, o seu inimigo, ele não te alcança. Ou seja, você vai estar em um lugar protegido, longe do perigo. Por quê? Porque é Deus que te coloca lá.
Por quê? Porque você ama Deus e você habita no esconderijo do Altíssimo. Então o Senhor Deus tem compromisso de te guardar e de te livrar. Verso número 15. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. A promessa de livramento e salvação. Você vai clamar a Deus, você vai buscar o auxílio de Deus e o Senhor vai estar ali para te ajudar, para te orientar. Meus amados, maravilhoso é estar na presença de Deus. No mundo, longe de Deus, não tem nada para nós. Nós não fomos feitos para viver fora da presença de Deus. Imagina um peixe. Peixe fora d'água, ele vai sobreviver? Óbvio que não. Não é o habitat natural dele. Ele precisa estar o quê? Na água, né? O peixe de água doce, na água doce, de água salgada, na água salgada e por aí vai. Mas ele precisa estar no seu habitat natural, para que ele sobreviva. E o nosso habitat natural, no sentido espiritual, não é fora de Deus, não é longe de Deus. Pelo contrário, é estar em Deus, na sua presença. Então vale mais estar na presença de Deus, né? Como o salmista diz, né? Mais vale um dia nos seus atos do que mil em qualquer outro lugar. E essa é uma verdade. Então não vamos sair da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Ela é o melhor lugar. Verso 16. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é uma continuação da promessa, né? Os 3 últimos versos, aliás, o salmo inteiro é uma promessa, mas é uma continuação dessa promessa, né? E Deus finaliza, aqui o salmista finaliza com essa promessa, que é a longura de dias, está falando de longevidade, né? De dias ali, de vida mesmo, e mostrar a salvação, está falando que você vai ver Deus praticando a sua obra, sobre a sua vida, né, sobre o seu lar, sua casa, enfim, você vai ver Deus trabalhar. Aqui é um texto que Deus se compromete, eu vou lhe mostrar a minha salvação. Então, nós veremos Deus agir. Basta o que? Nós estarmos no esconderijo do Altíssimo, e nós veremos a ação de Deus, a ação salvífica de Deus ao nosso favor. Bom, eu tinha prometido que no final do vídeo eu ia trazer algo que ia tirar este ponto de interrogação que provavelmente surgiu na sua mente, que surgiu na sua cabeça. Para isso, vamos voltar ali nos Salmos de número 91, mais especificamente no verso de número 11 e de número 12, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Bom, eu disse sobre esta parte aqui, né, que o próprio Satanás, ele cita esta passagem para Jesus, ali tentando convencer a Jesus a pular do pináculo do templo, dizendo para ele, ó, tá escrito, vai dar ordem aos seus anjos para que te guarde. Né? Eu até disse que o próprio Satanás, ele atesta este verso como uma promessa verdadeira, ou seja, Satanás, ele acredita nessa promessa de Deus. E nós, muitas das vezes, cristãos, não acreditamos. Mas aí surge aquele ponto de interrogação na nossa mente. Mas espera aí, mas então quer dizer que as lutas que eu vivo, os problemas e dificuldades que eu vivo, significa que eu não estou no esconderijo do Altíssimo? Olha, pode não ser isso, tá ok? Porque existem lutas e problemas que nós vivemos, que nós podemos viver, que nós atraímos para nós mesmos, é aquilo que nós plantamos e estamos colhendo, ou seja, viver fora da presença de Deus é trazer para si problemas e dificuldades, tá? Mas existem problemas e dificuldades que nós passamos mesmo estando na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Isso já é uma provação da parte do Senhor. E o Senhor, ele prova quem ele quer aprovar. Deus quer te dar uma bênção, fazer algo na sua vida, então ele vai te permitir passar por problemas e dificuldades. Muitas das vezes você não vai pisar o leão, você não vai pisar a cobra. Muitas das vezes você não vai ser protegido do terror, né, da noite, ali da seta que voa de dia. Muitas das vezes você não vai ser protegido. Isso não significa que Deus não está cumprindo a sua palavra, porque o Salmo de número 91 é uma promessa. E Deus, ele não deixa de cumprir sua promessa. Mas quando nós passamos por isso, mesmo estando no esconderijo do Altíssimo, significa que Deus está nos provando. Ele não está deixando de cumprir sua promessa. Pelo contrário, ele está fazendo algo sobre a sua vida ainda melhor. Que é o quê? Permitindo você passar por alguma coisa que vai te trazer uma grande bênção, uma grande vitória. Nós temos como exemplo Jó, que passou por uma grande prova. Jó perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a sua riqueza, perdeu a sua saúde, mas Jó não estava fora da presença de Deus. O próprio Deus atestou, dizendo: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava da aparência do mal.
E por que Jó passou por problemas e dificuldades? Porque Deus estava provando Jó. Abraão também passou por provas e Abraão estava longe de Deus. Ele não estava fora do esconderijo do Altíssimo, não. Ele passou por provas também, ele teve que levar seu filho Isaac ali para ser oferecido. A gente sabe que acabou não matando o menino, Deus proveu ali o animal para sacrifício, mas ele passou por provas também. Não significa que Abraão estava fora de Deus, mas aquilo serviu para o crescimento de Abraão e para Abraão ser mais abençoado por Deus ainda. Então, se você passar por um momento de dificuldade, mesmo estando na presença do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, não significa que este salmo não tem valia sobre a sua vida, tá? Mas significa que Deus está te provando para algo maior e melhor. E aqui o texto diz, né, se você, né, Satanás falando, né, se você se jogar, falando para Jesus, aqui de cima do templo, do pináculo, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar, para te proteger. Mas aí alguns podem lembrar, mas Tiago, ele foi jogado do pináculo do templo e o anjo não protegeu. Você até pode estar pensando, mas espera aí, Tiago não, mas Tiago foi morto à espada lá em Atos 12, né, a mando de Herodes. Não é esse Tiago, tá? O Tiago que foi morto à espada a mando de Herodes lá em Atos 12 é o Tiago, apóstolo irmão de João. O Tiago que morreu lançado do pináculo do templo, não está na Bíblia, isso está na história, né, faz parte da tradição ali da morte dos apóstolos ali por martírio, né, foram martirizados. Tiago foi lançado do pináculo do templo. Este Tiago é o Tiago irmão de Jesus, então é outro Tiago, tá? Então não vamos confundir os Tiagos aí. Então Tiago foi lançado do pináculo do templo, onde Satanás levou Jesus ali e trouxe, né, essa mensagem aqui, citando as escrituras, que Deus daria ordem aos anjos. Então Tiago foi lançado dali e até, né, segundo a tradição, ele não morreu. Acabaram tendo que terminar de matar ele com um porrete, se não me falha a memória. Mas os anjos não protegeram ele. Aí a gente pode pensar, peraí, então cadê o texto da Bíblia que diz que o Senhor vai proteger? Por que não protegeu Tiago? Eu volto a dizer, são propósitos de Deus. Deus tem seus propósitos naquilo que nós passamos ou vivemos. Tudo é propósito do Senhor. Não significa que Deus deixou de cumprir a sua palavra, mas significa que Deus ele trouxe, né, o seu propósito ali, de acordo com aquilo que você passa, vivencia, para te abençoar de maneira grandiosa. Tiago morreu daquele jeito? Morreu, mas Tiago foi abençoado por Deus, que com a vida eterna alcançou da parte do Senhor, porque morreu ali martirizado e alcançou a sua salvação. Então não tem nada melhor do que ser abençoado por Deus, né? O que adianta você viver protegido por Deus a sua vida inteira e no final das contas perder a sua salvação, a sua vida eterna? Não adianta nada. Então é melhor nós vivemos protegidos por Deus, passando por alguns problemas em alguns momentos que Deus nos permite passar, mas no final de tudo conquistar a nossa coroa. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus vos abençoe grandiosamente. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, você vai me ajudar a fazer a obra de Deus. Você vai impulsionar esse vídeo para mais pessoas conhecerem a palavra de Deus e isso é maravilhoso. Não esqueça também de deixar o seu comentário. Se você tem alguma ideia de tema, se você tem alguma dúvida da Bíblia, algum tema, alguma coisa, uma passagem da Bíblia, você tem alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu te desafio a colocar nos comentários e eu tenho um compromisso com você agora. Eu vou fazer um vídeo para te ajudar nessa dúvida. Vou trazer um vídeo aí, quem sabe, sobre um verso. Você quer a interpretação de um verso? Então coloca aí nos comentários, eu trago um vídeo só sobre este verso, ou quem sabe uma passagem da Bíblia, outros salmos, quem sabe a gente pode proteger outros, nós podemos interpretar outros salmos, quem sabe, aí Salmos 23, Salmos 139, que é muito conhecido pelos amados também, pela igreja, ou outra passagem da Bíblia também, que não seja o livro de Salmos, não tem importância. Deixa nos comentários, nós vamos trazer aqui um vídeo para poder auxiliar aí no crescimento aí do conhecimento sobre Deus. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativando o sino de notificação para o YouTube te avisar quando sair mais vídeos novos. Nós vamos trazer aqui mais vídeos novos da Palavra de Deus para nós conhecermos mais, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. É através da Palavra de Deus que vem a vitória. Bom, eu vou ficando por aqui, que Deus vos abençoe grandiosamente. Fui!